né? O Felipe Neto sendo, mais uma vez, coerente com a desinformação que ele promove. E aqui a gente vê a força de uma manchete, né? E a força da superficialidade de uma primeira análise, né? Pra deixar algumas coisas bem claras, o exército ele é alemão, ele não é nazista. Né, os destacamentos nazistas, puramente, a gente poderia falar da SA, da SS. Eu, como descendente de uma família, né, que veio do sul da Itália, que migrou para o Brasil, fugindo do fascismo na década de 30, eu me sinto muito à vontade para falar, né? Essa daí vem a minha repulsa especial a regimes totalitários e inclusive a minha inclinação ao conservadorismo que combateu e venceu o nazifascismo, não apenas no campo bélico, mas também no campo das ideias, né? Um outro ponto, todo mundo sabe que eu sou entusiasta do Estado de Israel e inimigo do antissemitismo, essa forma tão antiga de preconceito. Eu já tive muitas oportunidades de defender o povo e o Estado judeu aqui na rádio, né? E naturalmente eu não nego e eu abomino o Holocausto. Agora, feito esse preâmbulo que é fundamental, a gente tem que fazer duas perguntas básicas. A primeira, há elementos e indícios objetivos que esse homem cometeu crimes de guerra, certo? E vamos partir aqui do pressuposto da presunção de inocência. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, todos os soldados e oficiais alemães que serviram na Segunda Guerra são pessoas ruins, né? Porque é o seguinte, quase toda a geração masculina adulta nascida em território germânico serviu o exército alemão sob Hitler, né? A gente está falando de mais de 5 milhões e 500 mil mortes de militares, né? Ainda soma-se a isso cerca de 3 milhões de mortes civis. A Alemanha perdeu quase 10% da sua população na Segunda Guerra Mundial, fora os outros casos de estupro, de ser subjugado por outras nações, especialmente o regime comunista e por aí vai. Agora, só para efeito de comparação, nós vivemos num país majoritariamente cristão e católico, né? Se não me engano, são 132 milhões de pessoas que professam essa fé. Sabe quem serviu o exército alemão na Segunda Guerra, Edgar? Um senhor chamado Josef Ratzinger, também conhecido como Papa Emérito, como Bento XVI. Aí vamos falar que esse cara não merece o reconhecimento social pela pessoa incrível que ele é. Então, antes da gente sair apontando o cara e manchando a memória dele, a gente precisa conhecer os elementos objetivos da biografia dele. E tudo que eu li até agora leva a crer que ele era um soldado exemplar e um homem corajoso. Ele serviu a um líder dentro de uma estrutura que estava contaminada por uma ideologia torpe, mas isso não faz dele um criminoso. Romper com ideologias torpes é um ato de coragem, sempre importante se lembrar disso. Ele estava lutando pela pátria dele, Fefito, que estava sob ataque também. E estava promovendo genocídio, não, tudo Caio. Bem, como Fefito, assim? mas você não pode ser binário. Meu Deus, e o Papa então é nazista, Fefito? Olha, muita gente tinha problema com esse Papa, mas as pessoas mudam ao longo da vida, Caio. Agora, enquanto soldado ali, ele estava lutando por um exército que promoveu genocídio. Isso é infinitamente mais complexo que isso. Não significa sequer que ele defendia o nazismo. Quantos caras... É só assistir a lista de Schindler. Você vai ter acesso aí a um industrial que era totalmente... exatamente. Que rompeu com a bizarrice. Nesse caso, ele não estava no exército. Mas que até o último momento estava lá na estrutura. Será que não é o caso desse oficial? Será que ele não estava lá simplesmente para defender os seus conterrâneos? Eu preciso fechar o programa. Eu não passo pano para nazista. Mas tem um pano de fundo. Que horror, Fefito. Você tá falando que eu passo pano para nazista? Não, pelo amor de Deus. Eu não passo pano para nazista. A carapuça foi para você. Tem um pano de fundo que é o seguinte... Tem carapuça nenhuma, cara. Você não vai falar um absurdo desse no ar, você tá louco? Peraí, tem um pano de fundo que é assim, vários quadros do exército nazista que cometeram atrocidades vieram se refugiar na América do Sul. Isso tem um cemitério de Perus aqui, não me deixa mentir, tem matérias e matérias com ossadas de Mengele, verdadeiros experiências humanas, morais. monstros e tal. Então talvez aí esse sentimento e o que representou esse soldado aí, esse major do exército, venha contaminado de um cenário que era uma recorrente nesse período em que os nazistas, fugindo ali até da perseguição, vinham se